Durante um concurso de jovens talentos, o jurado ficou paralisado ao ouvir uma jovem tocar uma música, a mesma que sua amada compôs antes de morrer há 13 anos. Henrique Monteiro caminhava pelo jardim impecável de sua mansão, com o sol do fim da tarde iluminando os tons vibrantes das flores cuidadosamente cultivadas por Ana Paula. A música que ecoava pela casa era uma mistura de acordes suaves e risadas, uma trilha sonora que ele jamais esqueceria, lá dentro. Ana Paula, sua esposa, estava ao piano, ensinando a pequena Manuela a tocar os primeiros acordes de uma nova composição. Manuela tinha apenas 6 anos, mas era cheia de curiosidade e entusiasmo. Suas mãos pequenas deslizavam pelas teclas do piano com determinação, enquanto Ana Paula a guiava pacientemente. Às vezes, as notas saíam erradas, mas isso nunca importava. As risadas da menina transformavam qualquer erro em música. "Vamos tentar mais uma vez, meu amor", Ana Paula disse, sorrindo. "Lembre-se, a música é como respirar. Não precisa ser perfeita. Só precisa ser sentida", Henrique, observando da porta. Sentiu o coração aquecer. A harmonia que compartilhavam era como mágica. Sua família era a personificação da felicidade. E ele nunca deixava de agradecer pela sorte de tê-las em sua vida. "O que está acontecendo aqui?", ele perguntou, fingindo um tom sério enquanto entrava na sala. "Quem autorizou essas notas desafinadas no meu piano?" Manuela riu alto e pulou do banco para abraçar o pai. "Não estão desafinadas, papai. Eu estou aprendendo a tocar." Henrique a pegou no colo e girou no ar, enquanto Ana Paula os observava com olhos brilhando de amor. Ele se sentou ao lado da esposa no piano, colocando Manuela em seu colo, e começou a tocar as notas certas, acompanhando a melodia que a menina havia tentado. "Essa música é especial, sabe por quê?", ele disse, olhando para Ana Paula e Manuela. "Porque nós a criamos juntos, é nossa, e ninguém mais vai ouvi-la. Será o nosso segredo. Um segredo só nosso." Manuela repetiu animada, batendo palmas. Ana Paula riu e deu um leve tapa no ombro de Henrique. "Até parece que você consegue guardar uma composição dessa só para nós. É linda demais." "Não desta vez", ele garantiu. "Esta é só para vocês. Prometo." Henrique nunca poderia imaginar que aquela promessa seria tão dolorosamente cumprida. A vida parecia perfeita até aquele momento. Algumas semanas depois, Henrique decidiu organizar uma viagem marítima para a família. Seria uma pausa bem-vinda em sua agenda lotada. Além de uma oportunidade de criar memórias inesquecíveis, ele planejou cada detalhe com cuidado: o iate, as rotas, os dias de descanso. Mas, como sempre, os negócios interferiram. Na noite anterior à viagem, ele recebeu um telefonema urgente sobre um contrato que precisava de sua atenção imediata. Apesar da frustração, garantiu a Ana Paula que resolveria tudo rapidamente e que ela e Manuela poderiam partir na frente, encontrando-o diretamente no iate. "Prometo que chego antes de vocês terminarem de desfazer as malas", ele brincou, beijando a esposa. "E eu mesmo preparo o jantar." Ana Paula sorriu. Ela sabia que Henrique tinha boas intenções, mas não era a primeira vez que os negócios o afastavam nos momentos importantes. Ainda assim, ela confiava nele. Na manhã do embarque, Henrique despediu-se com um abraço apertado. "Cuide bem da mamãe." "Manu", disse a filha, que acenou com sua energia habitual. "E você, não esqueça de tirar muitas fotos para me mostrar tudo o que perdi." "Pode deixar", Ana Paula respondeu, segurando a mão de Manuela. "Vamos nos divertir, mas você tem que correr para nos encontrar." Henrique ficou observando enquanto elas se afastavam. Algo dentro dele queria insistir para que esperassem mais um dia, mas ele afastou a sensação, convencido de que estava apenas sendo paranoico. A ligação veio na madrugada seguinte. Henrique, ainda no hotel onde estava resolvendo seus negócios, atendeu o telefone com um pressentimento ruim. A voz do outro lado era de um oficial da guarda costeira, carregada de gravidade. "Senhor Monteiro, lamento informar, mas o iate de sua família foi dado como naufragado em alto mar. Estamos conduzindo buscas." Mas Henrique mal ouviu o restante. As palavras naufragado e buscas ecoavam em sua mente como marteladas. Ele largou tudo e correu para a costa. Acionando sua equipe pessoal e contratando especialistas para ajudar nas buscas, durante semanas,
Barcos vasculharam a região, helicópteros sobrevoaram o oceano e mergulhadores exploraram as profundezas. Henrique ofereceu recompensas exorbitantes por qualquer informação, mas no fim, tudo o que encontraram foram destroços. Nenhum sinal de Ana Paula ou Manuela. A realidade caiu sobre ele como uma onda esmagadora. Ele havia perdido as duas pessoas que mais amava no mundo, e nada do que fazia parecia trazer respostas ou consolo. Os meses que se seguiram transformaram Henrique. A alegria que antes irradiava desapareceu. Ele se trancou na mansão, recusando-se a receber visitas ou atender ligações. Sua música, antes uma paixão, tornou-se um fardo. O piano, que costumava tocar todos os dias, ficou coberto de poeira. Ele não tinha forças para enfrentar a sala onde tantas memórias estavam gravadas. A culpa o consumia. Se eu tivesse ido com elas, se eu tivesse insistido para que esperassem, essas frases o perseguiam como um refrão interminável. Henrique passava noites em claro, segurando a última fotografia que tiraram juntos. Uma lembrança de dias mais simples e felizes. O homem que um dia fora admirado por sua paixão pela vida e pela arte, agora vivia como uma sombra de si mesmo. Para o mundo, Henrique Monteiro havia desaparecido. Mas a verdade era ainda mais sombria. Ele estava vivo, mas morto por dentro. Henrique Monteiro ajustou o nó da gravata com dedos trêmulos, enquanto observava seu reflexo no espelho. O homem que o encarava de volta parecia um estranho. Seu rosto estava mais magro, marcado por sulcos profundos ao redor dos olhos e da boca, como se o peso dos anos e da dor tivesse corroído sua vitalidade. Naquela noite, ele havia sido persuadido por amigos insistentes e ex-colegas de trabalho a comparecer como jurado em um concurso de jovens talentos. "Vai ser bom para você, Henrique", um deles dissera semanas antes. "A música ainda pode ser sua aliada. Quem sabe esse evento não acenda algo em você." Ele não tinha certeza se acreditava nisso, mas havia cedido, em parte para evitar mais ligações e visitas insistentes. No fundo, ainda duvidava de que qualquer coisa pudesse reacender a paixão que perdera anos atrás. O auditório era grandioso, com lustres imponentes pendendo do teto e uma plateia composta por figuras da elite artística do país. Henrique sentiu um leve desconforto ao cruzar o salão, sentindo olhares curiosos. Desde a tragédia, ele raramente aparecia em público, e sua presença naquele evento causava burburinho. As pessoas cochichavam, mas ele fazia questão de ignorar. Não estava ali para agradar ninguém. Ele se acomodou na cadeira reservada aos jurados e se esforçou para se concentrar nas apresentações. Jovens subiram ao palco um após o outro, exibindo seus talentos em performances que iam do piano ao violino. Passando pelo canto e pela dança, havia técnica e dedicação em cada um deles, mas nada que conseguisse romper a apatia de Henrique. Ele ouvia, avaliava e anotava com gestos mecânicos, sem se deixar envolver, até que uma jovem entrou no palco. Henrique ergueu os olhos por puro reflexo, mas a visão o fez prender a respiração. A garota, de cabelos castanho claros e expressão serena, tinha algo de familiar. Seu andar era elegante, mas sem afetação. Ela parecia carregar uma aura de simplicidade e, ao mesmo tempo, uma presença que o fez endireitar-se na cadeira. Próxima participante, Raquel Vieira, 19 anos. A apresentação ao piano, anunciou o mestre de cerimônias. Henrique não conseguiu desviar o olhar enquanto ela se posicionava diante do piano de cauda. A plateia silenciou, e por um momento, tudo pareceu suspenso no ar. Raquel fechou os olhos e respirou fundo antes de começar a tocar. A melodia que se seguiu foi como uma onda avassaladora. Henrique sentiu seu coração disparar. Aquela música, não era possível. As notas que preenchiam o auditório eram as mesmas da composição que ele, Ana Paula e Manuela haviam criado juntos. Uma música que jamais fora publicada ou compartilhada com ninguém. Suas mãos apertaram os braços da cadeira, o suor escorrendo de sua testa. Cada acorde, cada nuance, era inconfundível. Ele não podia estar imaginando. Era real. A música era real. Quando a última nota ecoou e o silêncio voltou a reinar, Henrique estava paralisado. A plateia aplaudiu de pé, encantada com a performance. Mas ele sequer percebeu. Sua mente estava a mil.
tentando encontrar uma explicação. Como era possível que aquela jovem conhecesse algo tão íntimo e único? Henrique, você está bem? Um dos jurados ao lado dele perguntou em tom preocupado. Ele apenas assentiu, incapaz de formular palavras, enquanto os outros jurados debatiam a performance de Raquel. Henrique permaneceu calado, observando-a com atenção, enquanto ela deixava o palco. Havia algo em seus traços que o perturbava profundamente. Não era apenas a música, era o conjunto todo. A forma como ela sorria timidamente ao agradecer os aplausos, a postura cuidadosa. Tudo parecia uma sombra distante de algo que ele já conhecera. Ao final do evento, Henrique não conseguiu esperar. Ele precisava falar com ela, movido por uma urgência que não sentia há anos. Ele a seguiu nos bastidores. Encontrou Raquel conversando com um homem mais velho, aparentemente um dos organizadores do concurso. Henrique hesitou por um instante antes de se aproximar. Raquel Vieira, ele chamou, sua voz saindo mais firme do que esperava. Ela virou-se, surpresa ao ver o jurado diante dela. Sim, sou eu. Posso ajudá-lo? Henrique respirou fundo, tentando manter a calma. A música que você tocou hoje, de onde ela veio? Raquel franziu a testa confusa. Eu não sei. É uma melodia que está na minha cabeça há anos. Nunca tive certeza de onde aprendi. É algo que apenas veio a mim. Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele sabia que aquilo não era coincidência. Cada célula do seu corpo gritava que havia algo muito maior por trás daquela jovem e daquela música. E você sabe algo sobre sua infância? Ele arriscou, tentando parecer casual. Raquel ficou em silêncio por um momento, seu olhar distante. Não muita coisa. Fui criada por pescadores em uma vila pequena. Eles me encontraram sozinha em uma praia quando eu era criança. Não lembro de nada antes disso. Henrique sentiu o sangue gelar. Praia, pescadores. Era como se peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. Ainda que de forma confusa, ele se viu incapaz de continuar a conversa. Apenas agradeceu e saiu. Mas seu coração estava em frenesi naquela noite, enquanto olhava para a foto de Ana Paula e Manuela. Henrique sabia que não conseguiria descansar até entender quem era Raquel Vieira e como ela estava conectada ao passado que ele tanto tentava enterrar. Henrique não conseguiu dormir naquela noite. Sentado em seu escritório, cercado por pilhas de papéis antigos, ele tentava organizar os pensamentos. A conversa com Raquel ecoava em sua mente, e a melodia que ela tocara parecia não querer deixá-lo em paz. Era impossível ignorar a semelhança entre a jovem e Ana Paula, não apenas fisicamente, mas também nos gestos sutis, no olhar sereno e até na maneira como ela tocava o piano, como se o instrumento fosse uma extensão de sua alma. E isso não pode ser só coincidência, ele murmurou para si mesmo, passando as mãos pelo rosto. Henrique pegou seu telefone e começou a fazer ligações. Precisava saber mais sobre a jovem. A primeira pessoa a quem recorreu foi Daniel, um amigo de longa data e investigador particular que o havia ajudado em diversas ocasiões no passado. Daniel, preciso que você descubra tudo o que puder sobre uma garota chamada Raquel Vieira, ele disse, a voz urgente. Ela participou de um concurso hoje à noite. Quero saber onde ela mora, quem a criou. Tudo, Daniel, acostumado com os pedidos incomuns de Henrique, não fez perguntas. Vou começar agora mesmo. Te mando as primeiras informações assim que tiver algo concreto. Henrique desligou, e pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha de algo parecido com esperança. Ele sabia que podia estar se agarrando a ilusões, mas não conseguia ignorar o instinto que dizia que Raquel era a chave para algo importante. No dia seguinte, Daniel ligou com as primeiras informações. Henrique, consegui localizar algumas coisas sobre a Raquel. Ela foi encontrada em uma praia deserta, perto de uma vila de pescadores. Quando tinha cerca de 5 ou 6 anos, foi adotada por um casal local, simples, que não tinha filhos. Eles a criaram como se fosse deles, mas ela nunca teve documentos oficiais que indicassem quem eram seus pais biológicos. Henrique sentiu o coração disparar. A idade de Raquel coincidia perfeitamente com o tempo que havia se passado desde o naufrágio, a praia deserta. Era um detalhe que ele não conseguia ignorar. Você conseguiu algum contato com essas pessoas? Ele perguntou. Ainda não, mas posso organizar uma viagem para você à vila. Eles ainda moram lá.
Henrique concordou sem hesitar. Faça isso. Eu quero partir o quanto antes. 2 dias depois. Henrique estava em um carro alugado, dirigindo por uma estrada estreita que o levava à vila de pescadores. O lugar era pequeno e modesto, com casas simples de madeira e barcos atracados em um pequeno cais. O cheiro de sal no ar o levou de volta à última vez que estivera em um ambiente assim. Procurando desesperadamente por Ana Paula e Manuela, Daniel o aguardava na entrada da vila e o conduziu até uma casa singela, onde morava o casal que havia criado Raquel. Um senhor de cabelos grisalhos e uma senhora de rosto amável o receberam com certa curiosidade. Vocês devem ser os pais adotivos de Raquel Vieira. Henrique começou, tentando manter um tom neutro. Sim, somos nós, respondeu o homem, que se apresentou como Jonas. Por que está procurando por ela? Henrique explicou, com palavras cuidadosamente escolhidas, que ouvira Raquel tocar em um concurso e que a música despertara algo em seu passado. Não mencionou o naufrágio ou suas suspeitas. Queria primeiro ouvir o que eles tinham a dizer. Raquel apareceu aqui em um dia chuvoso, explicou Jonas, enquanto sua esposa, Lúcia, assentia ao lado. Estávamos voltando do mar quando a encontramos sozinha na praia, vestida com roupas rasgadas e sem dizer uma palavra. Estava assustada e parecia ter passado por algo terrível. Tentamos perguntar de onde ela vinha, mas ela não se lembrava de nada, continuou Lúcia. Nem o nome dela ela sabia. Demos o nome Raquel e a criamos como nossa filha. Henrique sentiu um nó na garganta enquanto ouvia. A descrição era dolorosamente compatível com o que ele imaginava que Manuela teria enfrentado após o naufrágio. Ele queria perguntar mais, mas temia assustá-los. Ela nunca lembrou de nada sobre sua origem. Arriscou. Apenas flashes, coisas soltas, respondeu Jonas. Ela falava sobre água, escuridão, e às vezes dizia nomes como mamãe ou papai, mas era tudo muito confuso. Henrique não conseguiu mais conter a emoção. Essa praia, onde vocês a encontraram, podem me levar até lá. Jonas hesitou, mas Lúcia colocou a mão em seu braço. Se isso significa algo para ele, acho que devemos mostrar. Eles caminharam até a praia deserta, um lugar isolado e cercado por rochedos. Henrique olhou ao redor, tentando imaginar o que havia acontecido ali tantos anos atrás. A areia parecia guardar histórias que ele nunca ouvira. Foi ali que a encontramos, disse Jonas, apontando para uma área próxima ao mar. Henrique se ajoelhou, tocando a areia úmida com as mãos. Ele fechou os olhos e tentou visualizar o que poderia ter acontecido. Uma menina pequena, sozinha, sobrevivendo ao impossível. Como Manuela poderia ter chegado ali? Teria sido levada pelas correntes, salva por alguém. Henrique, chamou Daniel, interrompendo seus pensamentos. Não quero te dar falsas esperanças, mas isso está começando a fazer muito sentido. Henrique se levantou, com o olhar fixo no horizonte. Não são falsas esperanças, Daniel. Preciso saber a verdade. Se Raquel for quem eu penso que ela é, preciso trazê-la de volta. Henrique voltou à cidade com o coração pesado, mas determinado. Cada passo que dava em direção à verdade trazia consigo novas perguntas, e ele sabia que a jornada estava apenas começando. A imagem daquela praia isolada, combinada com a história de Raquel, mexia com algo profundo dentro dele. A possibilidade de que ela fosse realmente sua filha Manuela parecia cada vez mais real. De volta à sua mansão, Henrique se trancou em seu escritório. O piano, que ele não tocava há anos, parecia chamá-lo, mas ele ainda não estava pronto para enfrentar as memórias que o instrumento trazia. Em vez disso, dedicou-se a vasculhar arquivos antigos relacionados ao naufrágio, relatórios, depoimentos, notícias. Ele revisitou tudo o que já sabia, procurando por algo que pudesse ter deixado passar. No meio da madrugada, Henrique fez algo que não fazia há muito tempo. Tocou a composição que ele, Ana Paula e Manuela haviam criado juntos. Cada nota era como uma facada no coração, mas também lhe dava forças para continuar. Ele sabia que, se quisesse respostas, precisaria de mais do que pistas e sentimentos. Precisava de provas. Na manhã seguinte, Henrique decidiu que era hora de se aproximar diretamente de Raquel. Ele ligou para a organização do concurso e conseguiu o telefone dela. Era um gesto audacioso, mas ele não podia mais perder tempo.
Após algumas tentativas, ela atendeu. Alô? A voz dela era jovem, mas carregava um tom curioso e um pouco desconfiado. Raquel, aqui é Henrique Monteiro. Ele começou, tentando soar o mais tranquilo possível. Sou um dos jurados do concurso em que você se apresentou. Será que podemos nos encontrar para conversar? Raquel hesitou por um momento, mas finalmente respondeu. Conversar? Sobre o quê? Sobre a música que você tocou, disse ele. Há algo nela que é muito importante para mim. Do outro lado da linha, o silêncio se prolongou. Quando Henrique pensou que ela talvez fosse desligar, Raquel finalmente respondeu. Tudo bem, podemos nos encontrar amanhã, no café do centro, às 10. Estarei lá, respondeu Henrique. Sentindo o coração acelerar, na manhã seguinte, Henrique chegou ao café bem antes do horário marcado. A ansiedade o consumia, mas ele sabia que precisava manter a calma. Quando Raquel entrou, ele mal conseguiu conter a surpresa. Ela estava ainda mais parecida com Ana Paula do que ele lembrava. Havia algo na maneira como ela se movimentava, uma graça natural que era inconfundível. Henrique, ela disse, acenando timidamente antes de se sentar. Então, o que é tão importante sobre aquela música? Henrique respirou fundo. Ele sabia que precisava abordar o assunto com cuidado, sem assustá-la. Aquela música. Você disse que não sabe de onde ela veio, certo? Certo, sempre esteve comigo, na minha cabeça. Nunca entendi por quê. Essa composição é muito especial para mim, explicou Henrique. Eu a criei com minha esposa e minha filha há muitos anos. Nunca a publiquei. Nunca a compartilhei com ninguém. É algo muito pessoal. Raquel arregalou os olhos, visivelmente surpresa. Isso é estranho? Como eu poderia conhecê-la? Então, Henrique hesitou antes de responder. É isso que estou tentando entender. Você me disse que foi encontrada em uma praia quando era criança, certo? Ela assentiu, desconfiada. Sim, mas o que isso tem a ver com a música? Henrique tentou manter a voz firme. Minha filha desapareceu há muitos anos. Em um naufrágio, ela era pequena, mais ou menos da sua idade na época em que você foi encontrada. Não tenho como saber com certeza, mas há algo em você e na música que me faz acreditar que talvez vocês estejam conectadas. Raquel ficou em silêncio por um longo momento. Ela parecia processar as palavras, tentando entender o que aquilo significava. Você acha que eu sou sua filha? Perguntou finalmente, com um misto de incredulidade e cautela. Não sei, admitiu Henrique, mas quero descobrir. Raquel desviou o olhar, mexendo na xícara de café à sua frente. Eu nunca soube nada sobre meus pais biológicos. Sempre tive curiosidade, mas, e se isso for um engano, não quero me apegar a uma ideia que pode não ser real. Henrique compreendia o receio dela. Ele mesmo estava com medo de acreditar demais e acabar machucado. Não espero que você acredite nisso agora, mas peço uma chance de investigar, se eu estiver errado. Prometo não incomodá-la mais. Raquel ponderou por alguns instantes antes de assentir. Tudo bem, o que você precisa fazer? Um teste de DNA seria o caminho mais rápido, sugeriu Henrique com cautela. Se você estiver disposta, podemos fazer isso sem demora. Ela hesitou, mas finalmente concordou. Certo, se isso vai trazer respostas, estou disposta a tentar. Mais tarde, naquele mesmo dia, Henrique acompanhou Raquel a uma clínica especializada. A coleta de amostras foi rápida e o médico informou que o resultado ficaria pronto em alguns dias. A espera parecia insuportável para Henrique, mas ele sabia que precisava ser paciente. Nos dias que se seguiram, ele e Raquel começaram a passar mais tempo juntos. Henrique fazia perguntas sobre a infância dela, enquanto ela retribuía contando histórias sobre sua criação na vila de pescadores. A conexão entre eles crescia de forma sutil, e Henrique começou a perceber traços de Manuela na maneira como Raquel sorria e nas pequenas expressões que fazia ao falar. Bom, você é bom em escutar, sabia? Disse Raquel uma noite, enquanto caminhavam juntos após um encontro casual. Henrique sorriu pela primeira vez em muito tempo. Acho que você é boa em me fazer lembrar como é importante ouvir. No último dia antes do resultado do teste, Henrique se encontrou com Daniel novamente. O investigador parecia ter algo importante para compartilhar. Henrique, eu continuei pesquisando o naufrágio, como você pediu, começou ele.
E há algo estranho. Um parente próximo seu, Renato Farias, fez uma série de movimentações financeiras pouco antes do acidente. Algo não está certo. Henrique sentiu o sangue gelar. Renato era seu primo, alguém em quem confiava cegamente na época. Se ele tivesse alguma ligação com a tragédia, tudo o que Henrique acreditava poderia ser destruído. Continue investigando, ordenou Henrique. Quero saber tudo. Os dias seguintes foram uma tortura para Henrique. A espera pelo resultado do teste de DNA parecia durar uma eternidade, enquanto as novas informações sobre Renato Farias começavam a tomar forma. Daniel não tardou a enviar mais detalhes, e o que Henrique descobriu só aumentou suas suspeitas, sentado em sua sala de estar, com uma pasta de documentos abertos à sua frente. Henrique lia com atenção os relatórios enviados por Daniel. As movimentações financeiras de Renato eram questionáveis. Transferências volumosas para contas no exterior, investimentos em empresas de fachada e aquisições de propriedades pouco antes do naufrágio. Nada fazia sentido para alguém que, na época, dizia estar enfrentando dificuldades financeiras. Renato, o que você fez? Murmurou Henrique, sentindo a raiva borbulhar dentro de si. Seu primo era alguém em quem confiava como um irmão. Ele esteve ao seu lado nos piores momentos após o naufrágio, ajudando nas buscas e até financiando parte dos esforços quando Henrique já estava sem forças. Era quase impossível acreditar que Renato poderia estar envolvido em algo tão monstruoso, mas as peças começavam a se encaixar. Quanto mais Henrique analisava os dados, mais claro ficava que Renato tinha algo a esconder. A questão agora era: até onde ele estava disposto a ir para proteger esse segredo? No terceiro dia, Henrique recebeu a tão esperada ligação da clínica. O médico foi direto ao ponto. Senhor Monteiro, os resultados do teste estão prontos. Podemos enviar por e-mail. Ou prefere buscá-los pessoalmente? Pessoalmente, respondeu Henrique sem hesitar. Ele não queria receber uma notícia tão importante através de uma tela. Chegou à clínica em menos de 1 hora, com o coração disparado. O envelope que o médico lhe entregou parecia pesar 1 tonelada. Ele saiu para o estacionamento antes de abri-lo, incapaz de esperar até estar em casa. As mãos tremiam enquanto ele rasgava o lacre. O relatório era curto, mas o suficiente para confirmar o que Henrique já suspeitava. Raquel Vieira era sua filha. O papel quase caiu de suas mãos enquanto ele processava a informação. Manuela estava viva. Ela havia sobrevivido ao naufrágio. E agora, quase 2 décadas depois, ele finalmente a reencontrava. A onda de emoção que o atingiu era avassaladora, alívio, alegria, mas também dor. Como ele não a reconhecera antes, como havia permitido que tantos anos se passassem sem encontrá-la, Henrique respirou fundo, tentando se recompor. Havia muito o que explicar a Raquel, mas ele sabia que precisava tomar cuidado. Era um assunto delicado, e a jovem já havia demonstrado hesitação em acreditar que poderia fazer parte de algo tão grande. Henrique pediu para encontrar Raquel novamente naquela tarde, mas dessa vez, em um local mais reservado, sua própria casa. Ele sentiu que era importante mostrar a ela parte do mundo de onde ela vinha. Quando Raquel chegou, parecia nervosa, mas Henrique fez questão de recebê-la com um sorriso gentil. Obrigado por vir, disse ele, conduzindo-a até a sala de música. Raquel olhou ao redor, admirada com a mansão. A sala de música era especialmente impressionante, com o piano de cauda em destaque no centro, e as paredes decoradas com partituras e fotos antigas. Henrique observou a expressão dela mudar ao ver uma das fotos. Era Ana Paula e Manuela, tirada pouco antes do naufrágio. Quem são elas? Perguntou Raquel, apontando para a imagem. Henrique sentiu um nó na garganta, mas sabia que era o momento de revelar a verdade. Essa é Ana Paula, minha esposa, e essa é Manuela, minha filha. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. E você, Raquel? Você é Manuela. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Raquel olhou para ele, incrédula. O quê? Como? Como você pode ter certeza disso? Henrique pegou o envelope com os resultados do DNA e o entregou a ela. Eu precisei ter certeza antes de te dizer. Fizemos o teste, e ele confirmou. Você é minha filha. Você sobreviveu ao naufrágio. Raquel segurou o papel, mas parecia incapaz de lê-lo.
Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e sua respiração tornou-se irregular. Isso não pode ser real. Eu não lembro de nada disso. Não lembro de você. Dela, de nada. Eu sei que é difícil, disse Henrique, aproximando-se com cautela. Você era muito pequena, e o trauma deve ter apagado as lembranças. Mas eu estou aqui agora. Nós estamos juntos, e eu prometo que vou te ajudar a lembrar. Vou te mostrar tudo o que você perdeu. Raquel balançou a cabeça. Ainda tentando processar a revelação, parte dela queria acreditar, mas outra parte estava apavorada. Se aquilo fosse verdade, significava que toda a sua vida até aquele momento havia sido construída em cima de um vazio, de uma história que não era completamente sua. E a minha mãe? Ela perguntou finalmente. A voz trêmula. Ela também. Henrique sentiu as lágrimas brotarem em seus próprios olhos. Eu procurei por vocês durante anos, Raquel. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Mas sua mãe, eu nunca a encontrei. Não sei o que aconteceu com ela. Raquel colocou as mãos no rosto, tentando conter o choro. Henrique a abraçou com cuidado, sentindo a conexão entre eles crescer, mesmo em meio à confusão e dor. Naquela noite, enquanto Raquel estava em casa tentando digerir tudo o que havia descoberto, Henrique recebeu outra ligação de Daniel. Henrique, tenho notícias sobre Renato, disse ele sem rodeios. Consegui acesso a registros antigos que mostram que ele estava diretamente envolvido com o iate. Ele contratou a equipe de manutenção que trabalhou nele antes do naufrágio. Parece que ele pode ter sabotado o barco. A raiva de Henrique voltou com força total. Renato não era apenas um suspeito. Ele era o responsável pela tragédia que quase destruiu sua família. Henrique sabia que precisava agir, mas desta vez, ele não iria permitir que Renato escapasse das consequências. Obrigado, Daniel. Continue investigando. Vou lidar com isso, com Raquel de volta em sua vida. Henrique sentiu que tinha algo a perder novamente, mas também sabia que tinha algo pelo que lutar. A verdade e a justiça para sua família. Raquel ainda tentava compreender o turbilhão de emoções que a revelação de Henrique havia desencadeado. Tudo o que ela conhecia, ou achava conhecer, parecia agora uma mentira. Quem era ela de verdade? Como poderia confiar na memória que possuía, cheia de lacunas e fragmentos sem nexo? Sentada no pequeno apartamento que dividia com uma amiga, Raquel relia o resultado do teste de DNA, como se pudesse encontrar algum erro. Mas as palavras eram claras. Henrique Monteiro era seu pai biológico. Era inegável. E quanto mais ela refletia, mais pequenas lembranças tentavam emergir. Imagens de uma mulher de cabelos longos tocando piano, o som da risada de uma criança, um perfume familiar que parecia pertencer a outro tempo. No dia seguinte, Henrique ligou para ela. Raquel, ou melhor, Manuela. Ele começou hesitante. Sei que isso tudo é muito para processar, mas quero que venha até a mansão. Quero mostrar algo que pode te ajudar a lembrar. Raquel, ainda receosa, concordou. Apesar da confusão, sentia-se atraída pela ideia de descobrir mais sobre sua verdadeira história. Ao chegar à mansão, foi recebida com um abraço caloroso por Henrique, algo que ela não esperava. O homem, tão firme na primeira vez que o conheceu, agora parecia frágil, mas determinado a não perder mais um segundo ao lado dela. Quero te mostrar algo especial, disse ele, conduzindo-a até a sala de música. Ao entrar, Raquel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no ambiente que parecia estranhamente familiar. O piano de cauda no centro da sala brilhava sob a luz suave, e as paredes exibiam fotos antigas, partituras e prêmios que Henrique havia conquistado ao longo da carreira. Henrique se aproximou do piano e abriu a tampa com cuidado. Esta foi a última música que tocamos juntos, como família, você, eu e sua mãe. Ele começou a tocar a melodia devagar, como se cada nota fosse uma página de um livro há muito fechado. Raquel ficou imóvel, observando os dedos de Henrique deslizarem pelas teclas. Era a mesma música que ela tocara no concurso, a melodia que sempre estivera com ela sem explicação. Agora, ela sabia de onde vinha. Sem perceber, Raquel se aproximou e sentou-se ao lado de Henrique. Seus dedos, quase instintivamente, tocaram as notas seguintes, como se soubessem exatamente o que fazer.
Juntos, eles tocaram a música inteira, em perfeita harmonia. Quando terminaram, ambos estavam em lágrimas. Isso é real, disse Raquel, com a voz embargada. Eu lembro dela, minha mãe. Ela tocava comigo. Ela colocou as mãos no rosto. Lutando para processar o momento, Henrique segurou a mão dela, os olhos cheios de emoção. Você é minha filha, Manuela. Nunca duvide disso. Enquanto Raquel e Henrique começavam a se reconectar, Daniel continuava a investigação sobre Renato. Ele descobriu mais evidências que apontavam para a sabotagem do iate, incluindo um contrato assinado por uma empresa terceirizada ligada diretamente a Renato. Não restavam dúvidas de que o primo de Henrique havia orquestrado a tragédia. Daniel trouxe as informações para Henrique no dia seguinte. É definitivo. Renato contratou os responsáveis pela manutenção do iate. Eles alteraram o sistema de navegação e enfraqueceram a estrutura do casco. Foi deliberado, explicou Daniel, entregando os documentos. Ele queria que você estivesse no iate, Henrique. Mas como você não estava lá, sua esposa e sua filha se tornaram vítimas. Henrique apertou os punhos, tentando conter a raiva. Ele destruiu minha família. Por dinheiro, por ganância. Tudo indica que sim, confirmou Daniel. Renato estava em dificuldades financeiras na época. Se algo acontecesse com você, ele herdaria uma parte significativa da sua fortuna. Henrique sentiu o peso da verdade o esmagar. Renato, o homem que ele confiava como um irmão, havia traído sua família de forma imperdoável. Mas Henrique sabia que não podia se deixar consumir pela raiva. Ele precisava agir, e agir de forma calculada. Naquela noite, Henrique contou a Raquel tudo o que havia descoberto sobre Renato. Ele fez isso com a gente, filha. Ele tentou me destruir e acabou separando você da sua mãe. Raquel ouviu com atenção, ainda digerindo as palavras. Era difícil acreditar que alguém pudesse ser tão cruel, especialmente alguém da própria família. E o que vamos fazer agora? Ela perguntou, finalmente. Henrique olhou para ela, decidido. Vamos expor a verdade. E vamos garantir que ele pague pelo que fez. Nos dias seguintes, Henrique e Daniel trabalharam juntos para reunir todas as evidências contra Renato. Raquel, por sua vez, começou a se preparar emocionalmente para o confronto que sabia ser inevitável. Embora ainda não tivesse todas as memórias de sua infância, sentia-se cada vez mais conectada a Henrique, como se o laço entre pai e filha estivesse sendo reconstituído aos poucos. A relação dos dois evoluiu rapidamente. Henrique fazia questão de incluir Raquel em todos os momentos importantes de sua rotina, compartilhando histórias sobre Ana Paula e mostrando lugares que um dia haviam sido especiais para a família. Raquel, por sua vez, começou a confiar nele, permitindo-se sentir parte de algo maior. Um dia, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Raquel parou de repente. Pai, ela disse, usando o termo pela primeira vez. Henrique congelou, surpreso e emocionado. Eu quero justiça, não só por mim, mas por tudo o que minha mãe passou. Ela merece isso. Henrique sorriu, embora os olhos estivessem marejados. Vamos conseguir, Manuela. Por você, por ela e por tudo o que perdemos. Henrique sabia que confrontar Renato não seria simples. Seu primo sempre fora manipulador, e pelo que Daniel descobrira, tinha recursos ocultos que poderiam dificultar qualquer tentativa de expor seus crimes. Mas a motivação de Henrique estava clara. Ele precisava de justiça. Não só por Ana Paula e Manuela, mas também por ele mesmo. Não poderia mais viver com a sombra daquele homem pairando sobre o que restava de sua vida. Enquanto Henrique e Daniel continuavam reunindo provas, Raquel lutava com as emoções conflitantes que borbulhavam dentro dela. A descoberta de que era Manuela, a filha perdida de Henrique, havia abalado tudo o que ela sabia sobre si mesma, mas ao mesmo tempo, sentia uma força crescente dentro de si, um desejo de enfrentar aquele que havia causado tanto sofrimento à sua família. Henrique decidiu que era hora de agir. Ele marcou uma reunião com Renato em um restaurante de luxo. Sob o pretexto de discutir negócios, era um movimento arriscado, mas necessário. Ele precisava ver o homem que havia destruído sua vida, olhar em seus olhos e entender até onde ele estava disposto a ir para proteger seu segredo. Renato chegou pontualmente, como sempre fazia,
Seu sorriso confiante e postura despreocupada quase fizeram Henrique duvidar por um momento. Como alguém tão frio e calculista poderia fingir tão bem? Henrique, faz tempo que não nos vemos, disse Renato, apertando a mão dele com firmeza. Que bom que finalmente nos encontramos. Também acho, respondeu Henrique, forçando um sorriso enquanto se sentavam. Precisamos conversar sobre algumas coisas que descobri recentemente. Renato arqueou uma sobrancelha, mantendo o tom casual. Descobriu. Sobre o quê? Henrique inclinou-se para a frente, o olhar firme. Sobre o naufrágio, sobre Ana Paula e Manuela, e sobre você. O sorriso de Renato vacilou por um instante, mas ele rapidamente retomou a compostura. Não sei do que está falando. Primo, você sabe que fiz tudo o que pude para te ajudar naquela época. Foi uma tragédia horrível, mas... Henrique interrompeu, a raiva começando a transparecer em sua voz. Chega de mentiras, Renato. Tenho provas de que você sabotou o iate, contratos, transferências bancárias, tudo. E agora? Manuela está viva. Ela sobreviveu. Sua tentativa de destruir minha família falhou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato olhou ao redor, como se verificasse se estavam sendo observados, antes de se recostar na cadeira. Parece que você andou cavando fundo demais, Henrique, disse ele, sua voz agora mais baixa e sombria. Isso pode ser perigoso, sabe, para você e para quem mais estiver envolvido. Henrique sentiu o sangue gelar. Renato não estava negando, pelo contrário. Estava deixando claro que não recuaria sem lutar. Não tenho medo de você, Renato, não mais, declarou Henrique. Vou te expor e garantir que pague por tudo o que fez. Renato apenas sorriu, mas havia algo de ameaçador em sua expressão. Boa sorte com isso, primo. Naquela noite, Henrique reuniu Raquel e Daniel para discutir os próximos passos. A revelação de que Renato sabia sobre Manuela e ainda assim mantinha sua postura agressiva o deixava preocupado. Ele sabe que está encurralado, disse Daniel. Isso o torna mais perigoso. Não podemos subestimá-lo. O que isso significa para nós? Perguntou Raquel, a ansiedade evidente em sua voz. Ele pode tentar nos machucar. Henrique colocou uma mão no ombro dela, tentando transmitir segurança. Não vou deixar que nada aconteça com você. Já perdi vocês uma vez. E não vou permitir que isso aconteça de novo. Mas a verdade era que Henrique também estava com medo. Renato já havia provado do que era capaz. E agora que Manuela estava de volta, ele tinha ainda mais motivos para atacar. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma sensação inquietante ao descer para o café da manhã. Encontrou Daniel esperando por ele com uma expressão grave. Temos um problema, disse Daniel, entregando um envelope a Henrique. O conteúdo era claro, fotos de Raquel tiradas sem que ela percebesse. Algumas mostravam-na saindo da mansão, outras enquanto caminhava pela rua. Uma nota anexada dizia: Você está indo longe demais, Henrique. Pense bem antes de continuar. Henrique sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Renato não estava apenas ameaçando. Ele estava deixando claro que sabia como atingi-lo onde mais doía, Raquel. Ele está nos observando, disse Henrique, os dentes cerrados. Não podemos esperar mais. Precisamos agir agora. Henrique decidiu levar Raquel para um local seguro, enquanto trabalhavam na exposição de Renato. A jovem, embora assustada, concordou. Sabia que sua segurança era importante, mas também não queria deixar o pai lidar com tudo sozinho. Eu vou ficar bem, disse ela, segurando a mão de Henrique. Só prometa que vai se cuidar também. Prometo, respondeu ele. Embora soubesse que o confronto final com Renato seria inevitável e arriscado. Enquanto Raquel era levada para um local protegido por Daniel, Henrique começou a planejar o golpe final contra Renato. Ele sabia que não bastava expor os crimes. Era preciso garantir que Renato não tivesse como escapar das consequências. Com a ajuda de Daniel, ele preparou um dossiê completo, incluindo as provas financeiras e os depoimentos das pessoas envolvidas na sabotagem do iate. Mas Renato, percebendo que o cerco estava se fechando, decidiu agir primeiro. Naquela mesma noite, enquanto Henrique trabalhava em seu escritório, um telefone tocou. A voz do outro lado era fria e controlada. Henrique, tenho algo que te pertence. Se quiser vê-la de novo, venha sozinho. Era Renato, e ele estava com Raquel. Henrique sentiu o telefone escorregar de sua mão por um instante, mas recuperou o controle. A voz de Renato ainda ecoava em sua mente.
fria, calculista e com um tom de ameaça velada. Ele sabia que seu primo era perigoso, mas não imaginava que Renato fosse ousado o suficiente para sequestrar Raquel. Onde ela está? Perguntou Henrique, tentando manter a calma. Embora sua mente estivesse tomada pelo pânico. Calma, primo. Tudo o que você precisa fazer é seguir as minhas instruções. Respondeu Renato, com um tom quase despreocupado. Venha até o galpão no Cais Velho, sozinho. Nada de polícia, nada de heróis. Caso contrário, você sabe o que pode acontecer. A ligação foi encerrada antes que Henrique pudesse responder. Ele ficou ali por um momento, respirando fundo, tentando organizar seus pensamentos. Não havia dúvida de que Renato estava desesperado, e isso o tornava ainda mais perigoso. Mas Henrique sabia que não podia ceder completamente às regras impostas por ele. Daniel, chamou, pegando o telefone novamente e discando o número do amigo. Daniel atendeu no segundo toque, já pressentindo a gravidade da situação. O que houve, Henrique? Renato tem Raquel. Ele quer que eu vá sozinho até o Cais Velho. Preciso da sua ajuda. Do outro lado da linha. Houve um silêncio breve antes de Daniel responder. Vamos fazer isso com cuidado, eu vou até lá, mas ficarei nas sombras. Não posso permitir que você enfrente isso sozinho. Henrique hesitou, mas sabia que precisava de Daniel. Certo, mas fique à distância. Não podemos arriscar a vida de Raquel. O Cais Velho era um lugar abandonado, com armazéns enferrujados e o som distante das ondas quebrando nas rochas. Henrique chegou ao local no horário marcado, o coração disparado e as mãos úmidas de suor. Ele avistou um galpão maior, com luzes acesas, e soube imediatamente que era ali, ao entrar, foi recebido por 2 homens corpulentos, claramente contratados por Renato. Eles o revistaram e o conduziram até o centro do galpão. Onde Renato o esperava, Raquel estava amarrada a uma cadeira, com um pano amordaçando sua boca. Seus olhos estavam arregalados, mas ao ver Henrique, uma centelha de esperança brilhou neles. Aqui está ele, disse Renato, abrindo os braços teatralmente. O grande Henrique Monteiro, finalmente pronto para um confronto cara a cara. Henrique ignorou o tom sarcástico do primo e focou em Raquel. Solte-a, Renato. Isso é entre nós dois. Ela não tem nada a ver com isso. Renato soltou uma risada baixa, aproximando-se de Henrique. Ah, mas ela tem tudo a ver com isso, primo. Foi ela quem trouxe todas essas memórias antigas de volta. Eu estava bem, você estava quieto no seu canto, e tudo corria como deveria. Mas então, ela apareceu. Henrique deu um passo à frente tentando manter o controle. Você não vai sair impune dessa vez? Tenho todas as provas que preciso para acabar com você. Renato arqueou uma sobrancelha, como se estivesse genuinamente intrigado. Provas? Você acha que isso me assusta? Estou há anos à frente de você, Henrique. Não foi fácil orquestrar tudo o que fiz, mas valeu a pena. Você perdeu sua família, perdeu sua felicidade, e agora está à beira de perder a única coisa que ainda tem. Henrique cerrou os punhos, mas manteve a voz firme. Você perdeu, Renato. Não importa o que você faça aqui. Sua máscara já caiu. Renato sorriu, mas havia um brilho de nervosismo em seus olhos. Talvez você esteja certo, mas ainda posso garantir que você perca mais. Ele fez um sinal para um dos homens, que começou a se aproximar de Raquel com uma faca. Henrique deu um passo à frente instintivamente. Pare! Gritou ele, a voz ecoando pelo galpão. Renato, você quer acabar comigo? Estou aqui. Faça o que quiser, mas deixe ela ir. Renato ponderou por um momento, como se estivesse considerando a proposta. Sempre tão nobre, não é? Ele disse, balançando a cabeça. Tudo bem, primo. Vamos resolver isso como homens. Ele gesticulou para que os capangas soltassem Raquel. Mas Henrique sabia que aquilo era uma armadilha. Enquanto um dos homens desamarrava Raquel, Renato puxou uma arma de dentro do casaco e a apontou para Henrique. Você sempre achou que era melhor do que eu, disse Renato, com o dedo no gatilho. Mas no final, você é tão vulnerável quanto qualquer um. Henrique ouviu passos atrás de si e soube que Daniel havia chegado, com um movimento rápido. Daniel desarmou o homem que estava ao lado de Raquel, criando uma distração. Henrique aproveitou o momento para avançar em Renato. Lutando para tirar a arma de sua mão, o confronto foi intenso. Mas Henrique,
movido pela raiva e pelo desejo de proteger Raquel, conseguiu derrubar Renato. A arma caiu no chão com um estrondo, deslizando para longe. Um dos capangas tentou intervir, mas Daniel o derrubou com um golpe rápido. Renato, caído no chão, olhou para Henrique com uma mistura de ódio e derrota. Você não vai ganhar, Henrique, ele rosnou. Henrique o encarou, os olhos fixos no homem que tanto lhe tirara. Já ganhei, Renato, porque agora tudo será exposto. Minutos depois, a polícia chegou ao local, graças a uma ligação de Daniel antes do confronto. Renato e seus comparsas foram algemados e levados embora, enquanto Raquel foi atendida pelos paramédicos. Henrique permaneceu ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão. Está tudo bem agora, filha, ele disse, sua voz carregada de emoção. Nunca mais vou deixar ninguém machucar você. Raquel olhou para ele, ainda assustada, mas encontrou conforto na presença do pai. Pela primeira vez, ela sentiu que estava realmente segura. Os dias que se seguiram ao resgate de Raquel foram marcados por uma calmaria tensa. Renato estava sob custódia da polícia, mas Henrique sabia que o confronto com seu primo ainda estava longe de ser encerrado. Renato era manipulador e sabia como usar seu poder e influência para escapar das consequências. Henrique, por outro lado, estava determinado a garantir que a justiça fosse feita. Raquel, embora ainda abalada, mostrava uma força que Henrique não imaginava. Passar por tanto sofrimento havia despertado nela uma determinação silenciosa. Ela agora estava completamente envolvida no desejo de trazer à tona a verdade sobre Renato e honrar a memória de sua mãe. Pai, precisamos garantir que ele não saia impune, disse Raquel, certa manhã, enquanto tomavam café na sala de estar. Henrique assentiu, o olhar fixo em um envelope sobre a mesa. Ali estavam as evidências que ele e Daniel haviam reunido: contratos fraudulentos, registros financeiros e depoimentos que conectavam Renato à sabotagem do iate. Isso será suficiente para incriminá-lo, disse Henrique pegando o envelope. Mas Renato ainda pode tentar manipular a situação. Precisamos estar preparados. Naquela tarde, Henrique e Raquel foram até a delegacia para prestar depoimento formal. Daniel os acompanhou, trazendo consigo o dossiê que havia sido meticulosamente compilado. O detetive encarregado do caso, um homem de meia idade com olhar atento, analisou as evidências com cuidado. Senhor Monteiro, essas informações são incriminadoras, disse ele. Vamos avançar com o caso e garantir que Renato seja acusado formalmente. No entanto, quero que saiba que ele já contratou um dos melhores advogados da cidade. Ele não vai desistir facilmente. Henrique esperava por isso. Renato sempre havia sido esperto. Mas agora, Henrique tinha algo que ele não tinha. A verdade, Raquel, por sua vez, demonstrava uma coragem que impressionava até mesmo os policiais. Ela contou tudo o que lembrava sobre seu sequestro e como Renato a usou como parte de seu plano desesperado para intimidar Henrique. Eu quero que ele saiba que não tem mais poder sobre nós, disse Raquel, com firmeza. Ele não pode continuar machucando as pessoas. No dia seguinte, Henrique foi chamado para uma audiência preliminar, onde Renato enfrentaria as acusações pela primeira vez. O tribunal estava lotado de repórteres e curiosos, todos interessados na reviravolta que envolvia uma das famílias mais influentes do país. Quando Henrique entrou na sala, encontrou Renato sentado ao lado de seu advogado. Apesar das algemas, Renato mantinha o mesmo sorriso frio e confiante que Henrique conhecia bem. Era como se ele acreditasse que ainda tinha o controle da situação. Senhor Monteiro, disse o juiz, chamando Henrique ao banco das testemunhas. Por favor, conte ao tribunal o que aconteceu. Henrique respirou fundo antes de começar. Ele relatou os eventos com detalhes, desde o naufrágio até o sequestro de Raquel, explicando como Renato estava diretamente envolvido em tudo. As provas foram apresentadas uma a uma, incluindo o depoimento de Daniel e as descobertas financeiras que ligavam Renato à sabotagem. Raquel também foi chamada para depor. Apesar da tensão visível, ela manteve a compostura. Suas palavras foram claras e impactantes, descrevendo o que havia vivido nas mãos de Renato e como isso a havia afastado de sua verdadeira família. Enquanto o julgamento prosseguia, a fachada de confiança de Renato começou a rachar. O advogado de defesa tentava descreditar Henrique e Raquel, mas as evidências eram irrefutáveis.
Cada nova prova apresentada era mais um golpe contra Renato, que agora evitava encarar Henrique diretamente. Após horas de depoimentos e análises das evidências, o juiz deu sua sentença preliminar. Renato seria formalmente acusado de conspiração, tentativa de homicídio e sequestro. Ele seria mantido sob custódia até o julgamento definitivo. Henrique sentiu uma onda de alívio ao ouvir a decisão, mas sabia que a batalha ainda não havia terminado. Renato tinha aliados e recursos, e o processo judicial seria longo. Ainda assim, aquele momento marcou uma vitória importante. "Conseguimos, filha", disse Henrique, abraçando Raquel do lado de fora do tribunal. Esse é o começo do fim para ele. Raquel sorriu, embora lágrimas de alívio escorressem por seu rosto. "Conseguimos juntos, pai. Mamãe ficaria orgulhosa." Naquela noite, Henrique e Raquel voltaram para casa exaustos, mas aliviados. Pela primeira vez em anos, Henrique sentiu que estava recuperando o controle de sua vida. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas com Raquel ao seu lado, sentia-se mais forte do que nunca, sentado ao piano. Henrique começou a tocar a melodia que havia criado com Ana Paula e Manuela tantos anos atrás. Raquel se juntou a ele, preenchendo a sala com um som que parecia trazer Ana Paula de volta, mesmo que por um breve momento. "Esta música é a nossa história", disse Henrique olhando para a filha. "Ela carrega tudo o que perdemos, mas também tudo o que ainda temos." Raquel assentiu, tocando as últimas notas da melodia. "Vamos honrar isso, pai, e nunca mais deixar que o passado nos derrube." Os dias que se seguiram à audiência foram marcados por um misto de esperança e tensão. Embora Renato estivesse oficialmente sob custódia, Henrique sabia que o processo judicial seria longo e complicado. No entanto, agora havia uma força renovada em sua vida. A presença de Raquel, ou melhor, Manuela. O vínculo entre pai e filha crescia a cada dia, fortalecendo-os para enfrentar as batalhas que ainda estavam por vir. Raquel, por sua vez, sentia como se estivesse redescobrindo partes de si mesma. Apesar das lacunas em suas memórias, as histórias que Henrique compartilhava e o amor genuíno que ele demonstrava ajudavam-na a preencher os vazios de sua infância perdida. Ela também se via determinada a honrar a memória de Ana Paula, mesmo que as lembranças da mãe fossem fragmentadas. Certa tarde, enquanto Henrique revisava documentos em seu escritório, Raquel entrou segurando uma foto de Ana Paula que encontrara em uma gaveta. "Ela era linda, pai", disse Raquel com um sorriso melancólico. "Às vezes, sinto que consigo ouvir a voz dela, mas nunca sei se é real ou apenas a minha imaginação." Henrique se levantou, pegando a foto das mãos dela e observando-a por um longo momento. "Ana Paula era tudo para mim. Forte, gentil, talentosa, e amava você mais do que tudo neste mundo. Ela teria tanto orgulho de você, Manuela." Raquel sentiu uma lágrima escorrer, mas a enxugou rapidamente. "Vamos garantir que ela seja lembrada pelo que era, e que Renato pague por tudo o que nos tirou." Enquanto aguardavam a próxima etapa do julgamento, novas evidências surgiram. Daniel havia conseguido depoimentos de antigos funcionários de Renato, que confirmavam seu envolvimento na sabotagem do iate. Além disso, os registros bancários apresentados no tribunal mostravam que Renato havia usado dinheiro desviado da empresa de Henrique para financiar suas conspirações. Henrique, contudo, sabia que a justiça não era apenas uma questão de vencer nos tribunais. Ele queria que o mundo soubesse o que realmente havia acontecido, não para manchar o nome da família, mas para que Ana Paula e Raquel fossem reconhecidas como vítimas de uma trama covarde. "Quero contar a verdade publicamente", disse Henrique durante uma reunião com Daniel e seus advogados. "Não posso deixar isso ser resolvido apenas nas sombras. As pessoas precisam saber." Raquel apoiou a ideia imediatamente. "Você está certo, pai. Se escondermos a verdade, ele pode continuar a manipular as pessoas. Vamos trazer tudo à luz." Poucos dias depois, Henrique concedeu uma entrevista exclusiva a um renomado jornalista investigativo. Ele contou sua história com honestidade, revelando os detalhes do naufrágio, a perda de Ana Paula e o reencontro com Manuela. Durante a entrevista, Raquel também falou sobre seu sequestro e a coragem necessária para enfrentar Renato. "Eu cresci sem saber quem eu era", disse Raquel, olhando diretamente para a câmera. "Mas agora,
Sei que sou filha de Ana Paula e Henrique Monteiro, e sei que minha mãe foi tirada de nós por ganância e crueldade. Quero que o mundo saiba o que realmente aconteceu. A entrevista foi transmitida em horário nobre, e a repercussão foi imediata. As provas apresentadas, combinadas com os depoimentos emocionantes de Henrique e Raquel, despertaram indignação pública. Renato, que já estava isolado, viu suas últimas alianças desmoronarem. Enquanto isso, Henrique e Raquel continuaram fortalecendo seu vínculo. Eles passavam tardes juntos no piano, revisitando composições antigas e até criando novas músicas. Para Henrique, era uma forma de reconectar-se não apenas com a filha, mas também com o amor que sentia por Ana Paula. Acho que podemos apresentar essa música em público, pai, sugeriu Raquel um dia, após terminarem uma nova composição. Vamos compartilhar nossa história através dela. Henrique hesitou por um momento, mas finalmente concordou. Seria a melhor maneira de honrar sua mãe. Na noite do julgamento final, Henrique e Raquel entraram no tribunal com a cabeça erguida. Renato, sentado ao lado de seu advogado, parecia mais abatido do que nunca. As evidências eram esmagadoras, e sua confiança havia desaparecido. O juiz leu a sentença com um tom firme. Renato Farias foi considerado culpado por conspiração, tentativa de homicídio e sequestro. Ele foi condenado a uma longa pena de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Para Henrique, não era apenas uma vitória legal, mas uma vitória moral. A verdade finalmente havia prevalecido. Raquel segurou a mão do pai enquanto o juiz lia a sentença. E quando tudo terminou, ela se virou para ele com um sorriso tímido. Acabou, pai. Finalmente acabou. Henrique assentiu, sentindo uma onda de alívio que não experimentava há anos. Sim, filha. Acabou. E agora podemos recomeçar. Naquela noite, Henrique e Raquel subiram ao palco de um auditório lotado para apresentar sua nova composição. O público, ciente da história que os unia, os recebeu com uma ovação calorosa. Henrique começou a tocar, e Raquel o acompanhou, criando uma harmonia perfeita que parecia transcender o tempo e a dor. A música era um tributo a Ana Paula, mas também uma celebração da força de uma família que conseguiu superar a perda e encontrar um novo começo. Quando a última nota foi tocada, o silêncio do público foi seguido por aplausos ensurdecedores. Henrique olhou para Raquel, com os olhos cheios de orgulho e amor. Ela estaria muito orgulhosa de nós, Manuela, disse ele, enquanto se curvavam para a plateia. Raquel sorriu, enxugando uma lágrima. E agora? Podemos finalmente viver em paz. A luz suave do amanhecer invadia a mansão Monteiro, trazendo consigo uma sensação de renovação. Henrique despertou cedo, como de costume, mas dessa vez sem o peso que carregara por tantos anos. O passado, que o havia consumido, agora parecia distante. Ele olhou pela janela do quarto, observando o jardim bem cuidado, e pensou em como tudo havia mudado, desde que Raquel, ou melhor, Manuela, havia voltado à sua vida. Descendo para a sala de música, encontrou a filha já acordada, sentada ao piano. Ela tocava suavemente, mas parou assim que o viu. Bom dia, pai, disse ela sorrindo. Ela, espero que não tenha acordado por minha causa. Henrique balançou a cabeça, sorrindo de volta. Não poderia acordar de maneira melhor. Ele sentou-se ao lado dela no banco do piano, passando os dedos pelas teclas. Juntos, começaram a improvisar uma melodia, algo novo, mas que carregava a essência da família. A música preenchia o espaço, mas também os corações de ambos. Para Henrique, era mais do que uma melodia, era um símbolo de que, finalmente, haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. Mais tarde, durante o café da manhã, Henrique apresentou uma ideia que vinha amadurecendo há algum tempo. Ele havia percebido que, para realmente honrar Ana Paula e tudo o que ela representava, precisava ir além da música. Quero criar uma fundação em homenagem à sua mãe, começou ele, enquanto Raquel o ouvia atentamente. Uma instituição que possa ajudar jovens músicos talentosos, especialmente aqueles que não têm os recursos que precisam para alcançar seus sonhos. Raquel arregalou os olhos, surpresa. Uma fundação. Isso é incrível, pai. Tenho certeza de que a mamãe teria amado essa ideia. Henrique sorriu, mas seu olhar se perdeu por um momento, como se estivesse buscando algo além do horizonte.
Ela sempre acreditou que a música podia transformar vidas. Quero que essa seja a nossa maneira de continuar o que começamos juntos. Como família. Raquel segurou a mão dele por um momento. Estou dentro. Quero ajudar em tudo o que for possível. Vamos fazer isso juntos. Nos meses que se seguiram, Henrique e Raquel mergulharam nos preparativos para lançar a fundação. O processo foi desafiador, mas também gratificante. Cada decisão tomada, desde a escolha do nome até a elaboração do programa de bolsas, era carregada de significado. Eles decidiram chamá-la de Fundação Ana Paula Monteiro, em homenagem à mulher que havia sido o elo de suas vidas, além de cuidar da parte administrativa. Raquel assumiu um papel ativo no ensino. Ela começou a dar aulas de piano para crianças e adolescentes, algo que rapidamente se tornou sua paixão. Ver os jovens descobrindo a música pela primeira vez a enchia de alegria, e ela sentia que estava conectando-se não apenas à sua mãe, mas também a Raquel, que havia sido antes de conhecer sua verdadeira identidade. Henrique, por outro lado, voltou a compor com vigor. A inspiração que acreditava ter perdido durante anos agora fluía como nunca. Ele se dedicava a criar músicas que capturassem a essência do amor, da perda e da esperança. Algumas das peças eram colaborativas, com Raquel adicionando sua própria visão e estilo. Juntos, eles criaram algo único, um reflexo de sua jornada. O primeiro grande evento da fundação foi um concerto beneficente, planejado para arrecadar fundos e lançar oficialmente as atividades da instituição. O auditório escolhido era um dos mais prestigiados do país, e a expectativa era alta. Henrique e Raquel decidiram que encerrariam a noite com uma apresentação conjunta, estreando uma nova composição que haviam criado especialmente para a ocasião. Na noite do evento, o auditório estava lotado. Artistas renomados, jovens talentos e amantes da música se reuniram para celebrar a inauguração da fundação. Henrique e Raquel ficaram nos bastidores, observando enquanto os convidados apreciavam as apresentações dos bolsistas. "Está nervosa?" perguntou Henrique, percebendo que Raquel brincava com os dedos, um hábito que ele havia notado sempre que ela estava ansiosa. "Um pouco", admitiu ela, rindo de leve. "Mas acho que é um nervosismo bom. Quero que isso seja perfeito." Henrique colocou uma mão sobre o ombro dela. "Não precisa ser perfeito, filha. Só precisa ser verdadeiro. E isso você faz melhor do que ninguém." Quando chegou o momento deles, o apresentador anunciou a entrada de Henrique e Raquel Monteiro. Destacando a história inspiradora que os unia, os dois caminharam até o palco sob uma salva de palmas. Raquel olhou para o público e viu muitos rostos conhecidos, mas também estranhos que haviam sido tocados por sua história. Eles se sentaram ao piano e começaram a tocar. A melodia era diferente de tudo o que haviam feito antes, cheia de camadas, alternando entre momentos de delicadeza e explosões de emoção. Era como se a música contasse a história deles, a dor do passado, a luta pelo reencontro e a celebração de um novo começo. Quando a última nota foi tocada, o silêncio que se seguiu foi quase palpável, até que a plateia explodiu em aplausos. Henrique e Raquel se levantaram e se curvaram, emocionados. Naquele momento, sentiram que tudo havia valido a pena. Após o concerto, eles foram cercados por convidados que queriam parabenizá-los. Mas o momento mais especial foi quando uma jovem bolsista da fundação se aproximou. "Obrigada por fazerem isso", disse ela, segurando o bilhete que lhe dava acesso às aulas. "A música mudou minha vida, e agora eu tenho esperança de um futuro melhor." Henrique sentiu os olhos marejarem e olhou para Raquel, que também estava emocionada. "É por isso que fazemos isso", disse ele sorrindo para a jovem. "Para dar a vocês a chance que merecem." De volta à mansão naquela noite, Henrique e Raquel sentaram-se novamente ao piano. Mas dessa vez, não tocaram. Ficaram em silêncio, apreciando o momento e o que haviam construído juntos. "Sabe, pai", disse Raquel, depois de um longo momento, "eu nunca imaginei que minha vida mudaria tanto, mas agora, olhando para tudo isso, eu sei que finalmente encontrei o meu lugar." Henrique a abraçou, segurando-a com firmeza. "E eu sei que nunca mais vou perder você, Manuela." Olhando para o céu estrelado daquela noite tranquila, Henrique sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele sabia que Ana Paula, onde quer que estivesse, também estava em paz.
vendo o legado de amor e música que haviam deixado juntos. Era o fim de uma longa jornada, mas também o começo de algo novo. E pela primeira vez em anos, Henrique sentiu que o futuro era brilhante.